Muito bem, gente. Nosso curso para a preparação para os concursos da banca Consulplan, o Instituto Consulplan, chega a mais um módulo. Você está vendo aí? O nosso módulo de agora é o módulo de ortografia. E aí, quando a gente fala de ortografia, é bom a gente desmembrar a palavra, porque quando você fala em ortografia, você tem aqui dois elementos de significação. O orto significa correto. Quando você tem um problema na sua arcada dentária, que você tem um dente encavalado, ou você é um pouco dentuço, e você tem que usar aparelho, aquele aparelho se chama aparelho ortodôntico. Se você tem uma mordida cruzada, você também tem que usar um aparelho ortodôntico para corrigir os dentes. E grafia significa escrita. Então, o que é a ortografia? É o estudo da correção na escrita das palavras. Então, todas as palavras têm uma maneira oficial de ser escrita. Quer dizer, às vezes você não sabe se a palavra é com G ou com J, ou se é com SS, ou C, ou SC, ou se a palavra é com L ou com U. E isso não é uma coisa que se aprende num curso revisional. Isso é uma coisa que você, ao longo da sua vida, vai adquirindo se você é uma pessoa que tem o hábito de ler. Porque se você não é uma pessoa que não tem o hábito de ler, nada feito. Basicamente, o nosso foco principal aqui vai ser o foco na acentuação gráfica. Por que vai ser esse foco? Porque, embora alguns editais coloquem especificadamente ortografia e acentuação gráfica, outros colocam apenas ortografia. E o que cai predominantemente são questões ligadas à acentuação gráfica. Então, quando a gente fala de acentuação, é importante você ter um conceito do que é a chamada sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba forte, é aquela que é pronunciada com mais intensidade. E é óbvio, tem palavras que têm uma sílaba tônica que não tem acento. Por exemplo, ortografia. O fi é a sílaba forte, mas ele não tem acento. A palavra correção, a sílaba forte está na última palavra. E aí, essa sílaba tônica, ela pode ou não ser acentuada. Aliás, eu preciso dizer para vocês o seguinte: a maioria das palavras da língua portuguesa não tem acento. A maioria das palavras da língua portuguesa é sem acento. Então, quando a gente fala de acento, está parecendo que eu estou falando uma coisa extremamente primária, mas às vezes você cai numa pegadinha. Existe o chamado acento agudo, que você tem na palavra cipó, é aquele acento virado para a direita. Existe o chamado acento circunflexo, que você tem na palavra você, é o famoso chapeuzinho. E você tem o chamado acento grave. Por exemplo, no pronome aquela, esse A, a gente fala assim, é um acraseado. O acento grave é aquilo que a gente, até erroneamente, chama de crase. O agudo é virado para a direita, o grave é virado para a esquerda. Então, aqui, eu tenho dessas palavras que eu escrevi, a palavra gráfica é acentuada, com acento agudo, a palavra sílaba é acentuada com acento agudo, e a palavra tônica é acentuada com acento circunflexo. Ué, professor, mas e correção? Não, tio não é acento. Então, vamos colocar aqui essa observação. O tio não é acento. Tá? Agora, apesar de não ser acento, é óbvio que a sílaba em que ele está se torna a sílaba tônica. Ele não é acento, mas ele marca a chamada
sílaba tônica. Tá? Então, aqui nós temos a conceituação global do que será a ortografia. A partir de agora, gente, eu gostaria, você que já fez outros módulos com a gente, eu gostaria de lembrar que nós precisamos, vocês precisam ter, de preferência, em mão e impresso, o PDF que acompanha essas aulas. Porque põe aí na tela para mim. Eu peguei um texto da Consuplan, ou do Instituto Consuplan, que é um texto de Vinícius de Moraes, embora ele tenha sido publicado em 2016, esse é um texto recente da banca. Porque quem já fez os outros módulos sabe que a partir daí, na tela, eu vou pegar trechos desse texto, vou destacar algumas palavras para puxar com vocês aquilo que seria o aspecto de acentuação gráfica. Ok? Então, se você não fez isso, é importante que você baixe o PDF e assista às aulas com ele na mão. Então, você pode, inclusive, no próprio PDF, fazer algumas anotações. Tá? Esta aula e todas as aulas do módulo terão uma duração de 20 minutos. Às vezes passa um pouquinho, né? Porque não tem como encerrar no 20 cravado, que é um tempo que tem você a condição de acompanhar sem ficar extremamente estressado. Vamos lá na tela? Olha lá. O trecho 1 fala assim: se eu morrer antes de você, faça-me um favor. E eu já destaquei aí a palavra você, que é uma palavra acentuada. Então, vem aqui comigo. Quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente tem que descobrir a sílaba tônica. E para descobrir a sílaba tônica, a gente divide as palavras em sílabas. Na verdade, o que a gente define como sílaba, é a emissão de vamos colocar entre aspas aqui, porque é figurado, de um bloco sonoro. Você, quando fala a palavra morrer, se eu morrer amanhã, você fala morrer. Você vê duas emissões sonoras. Quando você fala a palavra favor, quando você morrer amanhã, faça-me um favor. Favor. Você tem duas emissões sonoras. Se eu falo assim, se eu morrer amanhã, se é uma emissão sonora só. Então, a sílaba é essa emissão sonora. E um detalhe, a sílaba deve ter, no mínimo, uma vogal. Estou dizendo para vocês o seguinte, não existe sílaba sem vogal. Mesmo que hoje alguns editais coloquem na sua listagem de conteúdo separação de sílaba, eu não tenho visto cair separação de sílaba em prova mais. Isso é uma coisa bastante primária. Mas é importante você saber que uma sílaba tem, no mínimo, uma vogal. E uma sílaba deve ter, no máximo, também uma vogal. Uai, pessoal, não. Aí não concordo, não. Não tem que concordar. Eu tenho dito em vários assuntos, estou dizendo mais uma vez nesse, que tem muita coisa que a gente não sabe porque a escola nos ensinou errado. Eu sei que vocês aprenderam que quando eu separo a palavra caixa em sílaba, caixa. Na primeira sílaba tem um negócio chamado ditongo, A-I, que você aprendeu que ditongo é quando a gente tem duas vogais na mesma sílaba. Você já aprendeu isso. Assim como tritongo é quando tem três vogais na mesma sílaba. Mentira. Não existe duas vogais numa única sílaba. É porque outra coisa que você provavelmente não aprendeu certo, você pergunta lá para o seu sobrinho, seu filho, para alguém da sua família que tem 8, 9 anos, fala assim, quais são as vogais? Ele vai falar A, E, I, O, U. Ah, você vai falar também, sim? Mas, eminentemente, a letra A, a letra E e a letra O é que são vogais de qualquer maneira. Então, quando você fala da palavra paletó, essa palavra tem 3 sílabas, porque ela tem 3 vogais. O número de vogais determina o número de sílabas. Então, aqui, ó, vogal A, vogal E e vogal O. Pronto. Ué, professor, mas e a letra I?
e a letra U. O que acontece? Quando eu tenho a palavra militar, eu tenho 3 emissões sonoras. Militar. A letra A sempre é vogal. A, E e O. Mas aqui a letra I, nos 2 casos, também é. Ah, então não aprendi errado, não. Não, você aprendeu parcialmente errado. Como não existe sílaba sem vogal, e aqui é uma sílaba, então aqui ela é vogal. Por exemplo, quando eu tenho a palavra curativo, eu tenho 4 emissões sonoras, mas olha só, o A sempre é vogal, o O sempre é vogal. A letra U e a letra I aqui são vogais também. Por que elas são vogais? Porque não existe sílaba sem vogal. Então, nessas 2 palavras que aqui estão, a letra I e a letra U são vogais. Por que elas são vogais? Porque elas são apoio de sílaba. Beleza? Agora, a palavra caixote, nós temos a letra A, que sempre é vogal, a letra O, que sempre é vogal, e a letra E, que sempre é vogal. Eu falei que A, E e O sempre são vogais. E aconteceu aqui da letra I ficar na mesma sílaba que a letra A. Como uma sílaba deve ter, no máximo, uma vogal, esse I é o que a gramática chama de semivogal. O prefixo semi significa metade. Quando eu falo para os alunos formarem um semicírculo, eu quero que eles formem a metade de um círculo, não é um círculo inteiro. Tá? Por exemplo, quando eu tenho a palavra frouxo, eu tenho 2 emissões sonoras, em que a letra O sempre é vogal, a letra O sempre é vogal. E aqui, na primeira emissão vocálica, a letra U ficou junto com a vogal O. Então, neste caso aqui, que o não está sozinho, ele é semivogal. Então, a letra I e a letra U nem sempre são vogais, porque às vezes elas podem ser semivogais. Elas valem, digamos, a metade do valor de uma vogal, quando elas estão junto com uma vogal de verdade. É isso, meu amigo, que se chama ditongo. Então, quando você aprendeu lá com a tia da escola que ditongo é quando a gente tem 2 vogais na mesma sílaba, não são 2 vogais na mesma sílaba. É uma vogal com uma semivogal, tá? Mas isso é um preciosismo. Pode ser que as coisas mudem. Mas se você pegar as provas mais recentes do IBFC, ou melhor dizendo, da banca que nós estamos vendo, né? Ou do Instituto Consuplan ou da Consuplan, vocês vão ver que não tem caído questão de separação de sílaba. Por que eu falei IBFC? Eu estava dando um curso baseado na banca IBFC e no domingo passado houve um concurso que foi totalmente diferente do que costuma ser. A cobrança foi de coisas que estavam no edital, mas não são aquelas coisas que a gente sempre fala assim, isso vai cair. Então, a gente tem que trabalhar o conteúdo, chamar a atenção para vocês de como é que cai e como é que não cai, mas alertando a possibilidade. Então, estou dizendo o seguinte, eu não tenho visto cair em prova, nem da Consuplan e nem do Instituto Consuplan, nenhuma questão de separação de sílaba. Ou não tenho visto nenhuma questão sobre ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, encontro consonantal. Tem bancas que isso cai muito. Mas como esse é um curso da banca X, nós temos que estudar de acordo com o procedimento X. Ok? Vamos lá na tela de novo. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Como nós vamos falar de acentuação gráfica, e eu falei que a gente tem que olhar a questão da sílaba para ver a sílaba tônica, claro que você sabe que você tem 2 vogais, então tem 2 sílabas. Então, é uma palavra de sílaba. E aí, geralmente, as regras de acentuação gráfica se baseiam na
tonicidade. Então, quando a gente fala de sílaba tônica ou de tonicidade, existem palavras monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra oxítona, oxítona, eu divido a sílaba assim, tá? A letra O sempre é vogal, a letra A sempre é vogal, e a letra I aqui, ela é vogal. Ela está até acentuada. Então, ela tem que ser forte. Semivogal nunca pode ser acentuada. Por que que não? Porque ela não é sílaba tônica. A vogal forte é outra. Ela acompanha, às vezes, a vogal forte. Caixa. O A é a vogal tônica, o I é uma semivogal. E aí, a gente olha, tenho certeza que muitos ainda se lembram disso, que se a sílaba tônica fosse a última, essa palavra seria chamada de palavra oxítona. Se fosse a penúltima, essa palavra seria chamada de palavra paroxítona. A primeira e a segunda, de trás para frente. Como não é nenhuma nem outra, como é a antepenúltima, isto é, a terceira de trás para frente, isso é uma palavra proparoxítona. Então, a gente fala sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, olhando a sílaba tônica. Então, a palavra oxítona é uma palavra proparoxítona. A palavra oxítona se classifica como proparoxítona. 1, 2, 3. Tem uma grande vantagem sobre a palavra proparoxítona. É que todas são acentuadas. Existem questões de prova que te perguntam isso. Assinale a alternativa cuja sequência de palavras seja acentuada pelo mesmo motivo. Então, se o motivo é que todas são proparoxítonas, a resposta é aquela. Ali no meio, às vezes, é uma paroxítona. Então, você tem que saber identificar isso aí. E olha, quando eu falo que todas são acentuadas, é porque você que já está estudando, ou você que tem uma boa memória, você sabe que as palavras a gente classifica. A palavra é acentuada porque ela é uma oxítona terminada em X. Não na letra X, uma letra qualquer. Ou porque ela é uma paroxítona terminada em Y, não a letra Y, mas uma letra qualquer. Para os monossílabos, para as oxítonas e para as paroxítonas, a gente olha a terminação. Para as proparoxítonas, não. Então, lá na tela, mais uma vez, você tem a palavra você, que é uma palavra oxítona. Circulem aí, caso você tenha baixado o PDF, circule a palavra você e coloque aí, ó, palavra oxítona, tá? Porque a última sílaba é que é tônica. Então, vamos lá. Quando a gente fala da acentuação das palavras oxítonas, não são todas que são acentuadas. Aliás, a minoria das palavras da língua portuguesa tem acento. Se você pega um texto, você vai ver que a maioria avassaladora das palavras não tem acento. Então, as oxítonas, elas são acentuadas dependendo de sua terminação. Acentuam-se aquelas que são terminadas em. Então, eu levo em conta a terminação. E olha, o que eu vou passar aqui agora é uma coisa que é importante que você saiba de cor. Não se esqueça disso aqui, ó. A, E, O, em e ens. 80% das palavras têm a sua justificativa de acentuação baseada nessas terminações. E às vezes você vai ver assim, ó. Tá? Porque, na verdade, eu nunca falo, olha, a palavra tal é acentuada porque é uma oxítona terminada em S. Não. Ela é acentuada porque termina em A, seguido de S. Porque eu tenho a palavra esteira e esteiras, que não é oxítona. Eu tenho a palavra você e vocês, que são oxítonas. Eu tenho a palavra avô e avós, que são oxítonas. Então, assim, é a letra, a gente ou olha normalmente a última vogal, ou olha a vogal, se ela for vogal, seguida de S. Então, essas são as palavras oxítonas que devem receber acento.
Se tiver uma palavra oxítona que termine com outra letra, palavra oxítona terminada em R. Olha aí na tela. É a palavra morrer. É oxítona. Morrer. Mas por que ela não tem acento? Porque ela termina com R. Ela teria acento se ela terminasse com A, E, O, N e N. Nós vamos parar a nossa primeira aula por aqui. Eu vou nem apagar o quadro, vai ficar aqui no quadro. Quando a gente começar a aula 2, nós já vamos voltar para cá, dar os exemplos, justificar e prosseguir. Tá bom? Grande abraço para vocês, muito obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez e a gente se encontra na aula 2. Até lá.